Olá, meus queridos, vamos iniciar mais uma semana de aulas remotas. Aconselho vocês a dar uma olhadinha na aula 1 da semana passada, a aula que a gente falou sobre a parte teórica. Nesta semana nós vamos repetir o assunto cone, mas iremos fazer novos exercícios para que vocês tenham mais ferramentas para resolver os problemas relativos a cone. Então vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: uma ampulheta é um instrumento construído de dois vasos cônicos idênticos que se comunicam pelos vértices e é usada para medir o tempo mediante a passagem de certa quantidade de areia finíssima do vaso superior para o vaso inferior. Considerando que a ampulheta mostrada na figura acima está inscrita em uma estrutura semelhante a um cilindro de 12 cm de altura e cujo diâmetro da base é 8 cm, calcule o volume de ar existente entre o espaço compreendido entre o cilindro e os dois cones. Então ele quer o espaço de ar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o volume do cilindro, depois a gente vai calcular o volume dos dois cones, e o volume de ar vai ser exatamente o volume do cilindro menos o volume dos dois cones. Então vamos lá. Calculando primeiro o volume do cilindro, nós temos o seguinte: pela figura fica fácil ver que a altura do cilindro é igual a 12 centímetros, né? E o raio do cilindro é igual a 4 centímetros, tá? 8 centímetros é o diâmetro. E aí a gente deve lembrar que o volume do cilindro é πr, πr ao quadrado vezes a altura. O volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. Essa é uma questão boa também porque envolve cilindro e cone na mesma questão. Tá? Então vamos lá. O volume do cilindro vai ser π vezes o raio, é 4, porque 8 é o diâmetro, vezes a altura, que é 12. Então o volume do cilindro vai ser π vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 12. Então o volume do cilindro vai ser π vezes 16, 16π. 16π vezes 12, 192π. Esse é o volume do cilindro. Então agora a gente vai calcular o volume do cone, de um cone. Então lembre que o volume do cone é πr ao quadrado h sobre 3. Então quem é o raio do cone? 4, porque o raio do cone coincide com o raio do cilindro. Quem é a altura do cone? Como os dois cones são idênticos, então a altura do cone é a metade do 12. Então a altura de um dos cones é só 6, porque um cone vai ter 6, o outro cone também vai ter 6 de altura, para que os dois a altura dos dois dê igual à altura do cilindro, que é 12. Então, substituindo, o volume do cone é π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 4 ao quadrado vezes a altura, que é 6 sobre 3. Então o volume do cone vai ser π vezes 4 ao quadrado de 16, 16 vezes 6 sobre 3. Então o volume do cone vai ser π vezes 16, 16π, 16π vezes 6, 96π sobre 3, 96π sobre 3 vai dar 32π. Vamos calcular o volume de ar. Então o volume de ar vai ser o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone, já que ele diz que os cones são idênticos, então eles possuem o mesmo volume. Então o volume de ar vai ser volume do cilindro, 192π, menos 2 vezes o volume do cone. Que é o volume do cone? 32π. Então o volume de ar vai ser 192π menos 64π. Então o volume de ar vai ser 128π centímetros cúbicos. E com isso nós finalizamos a primeira questão. A segunda questão, ele quer saber qual é a medida do ângulo central de um setor circular obtido pela planificação da superfície lateral de um cone, cuja geratriz mede 18 cm, o raio da base mede 3 cm. Então vamos resolver a questão. Então, pelo enunciado nós temos que G igual a 18 cm e raio igual a 3 cm. E aí quando a gente tem a geratriz e o raio, fica bem simples, tá? Então a fórmula é quem? O ângulo central é 2π vezes o raio sobre G. Lembrando que o ângulo central tem que vir sempre em radianos.
Então vai ser, o ângulo central vai ser 2π vezes o raio, quem é o raio? 3, sobre a geratriz, que é 18. Então o ângulo central vai ser 2π vezes 3, 6π sobre 18. Simplificando por 6, vai ser π sobre 3 radianos. E aí, nós já encontramos em radianos. Se você quiser dar o resultado em graus, basta o quê? Substituir o radianos, π radianos por 180. Então, vai ser 180 sobre 3. Então, alfa vai ser 60 graus. Então, o ângulo central que a gente estava à procura, 60 graus. Essa é bem simples, tá? É só para a gente lembrar da fórmula de ângulo central. Questão 3. Seja um triângulo retângulo cujos catetos medem 9 decímetros e 12 decímetros. Em cada caso, determine o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno do cateto menor e em torno do cateto maior. Então, como é que funciona essa questão? Eu tenho um triângulo e aí eu faço esse triângulo girar, né? Quando eu faço esse triângulo girar, vocês imaginem um triângulo girando, ele vai dar exatamente um cone. E aí, onde ele gira, um dos catetos vai ser exatamente um cone, onde um dos catetos vai ser o raio e o outro cateto vai ser a altura, ok? Então vai ficar assim, em torno do cateto maior, do cateto menor. Então, pelo enunciado, o que vai acontecer? O cateto menor vai girar, ele vai ser o ponto onde ele vai girar. Então, aquele cateto que vai fazer o giro, ele vai ser a altura. E o cateto que está girando, então é como se ele tivesse algo fixo, que é a altura, um fixo, e aí ele gira, ok? Então, quando ele gira, o cateto fixo, ele está girando em torno do cateto fixo. Então, o cateto vai ser a altura e o que está girando, o cateto que está girando vai ser o raio. Então, na letra A, quem é que está fixo? O menor, a altura, e quem está girando? O maior, que é 12. Então, a altura vai ser 9 e o raio vai ser 12. Então, com a altura e o raio, dá para mim calcular o volume. O volume é quem? πr ao quadrado h sobre 3. Então, o volume vai ser π vezes r ao quadrado, 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 9 sobre 3. Então, o volume vai ser π vezes 12 ao quadrado, 144, vezes 9 sobre 3. Então, o volume do cone vai ser π vezes 144, 144π. 144π vezes 9 vai dar 1.296π sobre 3. E aí, 1.296π sobre 3 vai dar 432π centímetros cúbicos. Então, com isso, nós calculamos o volume do cone em relação ao cateto menor. Então, agora a gente vai calcular o volume do cone em relação ao cateto maior. Então, o cateto maior vai estar fixo e o cateto menor vai estar fazendo a rotação. Então, isso quer dizer o seguinte, que agora a altura vai ser 12, porque ele é quem vai ficar fixo, e o raio vai ser 9, porque esse cateto é o que vai girar, ok? Então, calculando o volume do cone, temos, só um lembrete que eu esqueci de falar, o cone e o cilindro são também chamados sólidos de rotação. Que como é que eu encontro um cilindro? Se eu fizer rotacionar um paralelogramo, né? E se eu fizer rotacionar um triângulo, eu encontro um cone, ok? Então vamos lá. O volume do cone, πr ao quadrado h sobre 3. Então o volume do cone vai ser π vezes o raio, 9 ao quadrado, vezes h sobre 3. Então o volume do cone vai ser π vezes 9 ao quadrado, 81, vezes 12 sobre 3. Então o volume do cone vai ser 81 vezes π, 81π vezes 12 sobre 3, que vai dar 81π vezes 12 vai dar 972π sobre 3. Então o volume vai ser 324π centímetros cúbicos, ok?
Vamos para a questão 4 e finalizar a primeira aula desta semana. Diz o seguinte: em uma festa de casamento, serviram-se bebidas em taças em forma de cone reto, com base de diâmetro 4 cm e geratriz igual a raiz de 53. Determine quantos litros de bebida foram necessários para encher 600 taças que foram servidas nessa festa. Considere π aproximadamente 22,7. Então, lembrando que a gente só vai substituir π, a gente só substitui π quando ele dá o valor aproximado. Senão, a gente deixa o resultado em função de π. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo essa questão? Essa questão é resolvida da seguinte maneira: eu descubro o volume de uma das taças e aí depois eu multiplico por 600, porque é o número, ele quer encher 600 taças. Bom, como ele quer volume, o volume eu vou precisar de quem? Do raio e da altura. A questão não me deu nem o raio e nem a altura, né? Então, o que a questão me deu? O diâmetro, só que com o diâmetro eu encontro o raio, e aí ele me deu, e aí com o diâmetro, e me deu a geratriz. Então, com o diâmetro eu encontro o raio, com o raio e a geratriz eu encontro a altura. E aí, com o raio e a altura eu encontro o volume, ok? Então, vamos lá. Pelo enunciado nós temos o diâmetro é 4, então isso quer dizer que o raio é 2, e a geratriz é raiz 53. Então, nós vamos encontrar primeiro a altura. Como é que eu encontro a altura? É só lembrar. Geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Substituindo, quem é geratriz? Raiz de 53 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, substituindo os dois termos, eu vou ter h ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4, igual a raiz de 53 ao quadrado. Lembre-se que o índice, quando não tem, é 2. E aí eu cancelo o índice com o expoente, sobra só o radicando. Então, raiz de 53 ao quadrado vai ser 53. Então, eu tenho h ao quadrado é igual a 53. O 4 está positivo, ele passa a negativo. Então, a altura ao quadrado é igual a 53 menos 4, 49. Então, a altura vai ser, o expoente passa como mais ou menos raiz. Como a altura é tamanho, eu descarto a raiz negativa, então a altura vai ser raiz de 49. Então, a altura vai ser 7. Bom, agora eu tenho o raio, que é 2, a altura, que é 1. Eu vou descobrir o volume de uma das taças. Como é que eu descubro o volume das taças? O volume do cone, que é quem? πr ao quadrado h sobre 3. Então, substituindo, vai ser π vezes r ao quadrado 2 ao quadrado vezes h 7 sobre 3. Então, o volume do cone vai ser π vezes 2 ao quadrado 4 vezes 7 sobre 3. O volume do cone vai ser 4 vezes π, 4π vezes 7, 28π sobre 3. E aí, substituindo, 28 sobre 3 vezes π. Aí, quem é π? 22 sobre 7. Eu vou ter multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vai ser 22 vezes 28, 616. 3 vezes 7 vai dar 21. E aí, substituindo por 7, 616 por 7 vai dar 88. 21 por 7 vai dar 3. Então, o volume do cone vai ser 88 sobre 3 centímetros cúbicos. Isso é o volume de uma das taças. Como ele quer 600 taças, então basta pegar o volume de uma e multiplicar por 600. Então, vai ser 600 vezes 88 sobre 3. 600 vezes 88 vai dar 52.800 sobre 3, porque aí embaixo não tem número, é 1 vezes 3, vai dar 3. Multiplicação de fração, de cima com de cima ou de baixo com de baixo. 52.800 sobre 3 vai dar 17.600 centímetros cúbicos. Como ele queria o volume em litros, então é só transforma centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Então,
centímetro cúbico para decímetro cúbico tem uma casa. Como é cúbico, cada casa é 1000. Para a direita multiplica por 1000, para a esquerda divide por 1000. Como de centímetro para decímetro tem uma casa à esquerda, então divide por 1000. Então vai ser 17.600 dividido para 1000 vai dar 17,6 decímetros cúbicos. E a quantidade em decímetro cúbico é a quantidade em litros. Ok? Então eu vou ter 17,6 litros. Então, para que eu encha as 600 taças, eu vou precisar de 17,6 litros. Ok? Com isso nós finalizamos a aula 1 e nós voltamos já com a aula 2.